Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O ministro da Educação anunciou agora à noite o novo presidente do INEP. O INEP é o instituto responsável, pelo Enem. Alexandre Lopes, que ocupava o cargo, foi exonerado hoje. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, decidiu pegar alguém já de dentro do MEC, fez esse anúncio nas redes sociais, inclusive nós temos esse destaque trazendo justamente o nome. Disse o seguinte: anuncio que o atual secretário de regulação do MEC, Danilo Dupas, será o novo presidente do INEP. Danilo é profissional técnico, mestre em administração e que atua no setor educacional há 20 anos. Em um outro post fez ali vários elogios, portanto, ao novo presidente do INEP. Esse nome que inclusive já foi confirmado agora há pouco em uma edição extra do Diário Oficial. Foi uma verdadeira troca de farpas entre os conselhos. Os secretários de educação afirmam que a maioria das escolas no Brasil, especialmente na educação pública, está fechada há quase um ano e que isso prejudica e muito a aprendizagem e os aspectos emocionais dos alunos. A sugestão do conselho é que as autoridades decidam o que fazer de acordo com as condições locais aí de cada estado. Essa manifestação que a gente vê na tela acontece um dia depois que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde pediu a suspensão do funcionamento de todas as escolas do país. O CONAS divulgou ontem uma carta afirmando que o Brasil enfrenta o pior momento da pandemia e que a falta de uma condução nacional unificada e coerente aumenta ainda mais essa crise. Pesquisa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo revela aí uma defasagem de ensino nos alunos do 5º, do 9º ano e do 3º ano do ensino médio, isso durante o período da pandemia. Esse estudo, repetindo, é da própria Secretaria Estadual de Educação, mostra uma queda na aprendizagem nas áreas de matemática e português, o que é básico ali para você conseguir avançar. Então essa primeira tela aqui mostra, por exemplo, que hoje, esses dados são de outubro, dados do IBGE, que 3,8% dos alunos estão fora da escola. Então isso dá mais ou menos o contingente 1,5 milhão de alunos, 1,4 milhão para ser mais exato. Mas aí também tem o problema de que 11,2%, mesmo estando na escola, eles não necessariamente estão tendo aí acesso às atividades básicas, Então estão tendo aulas boas, essa questão de você não ter ali, por exemplo, um tablet, um computador, uma internet para estudar. E isso ali traz realmente um impacto. A maioria desses alunos, inclusive, estão no ensino fundamental. Como isso afeta principalmente a desigualdade? A gente separou aqui uma outra tela mostrando ali quando essas crianças e adolescentes e de qual faixa de renda que eles pertencem. E aí a gente vê 62% é até meio salário mínimo, 28% entre meio salário mínimo e um salário mínimo. Então essa conta aí já dá 90% praticamente. Então essas crianças fora da escola, essas crianças fora do estudo, isso vai perpetuar ainda mais essa desigualdade. Essas crianças não vão ter salários mais altos, essas crianças não vão ter uma educação para pleitear aí melhores vagas, por exemplo, em universidades e tudo mais. Então isso é um grande impacto, isso é um grande problema e que, por enquanto, ainda está longe de resolver. Afinal, a gente vê tantas escolas ainda fechadas, sem ainda muito prazo para abrir. Milton Ribeiro afirmou que o Enem desse ano não terá questões subjetivas ou de cunho ideológico. Segundo ele, o exame terá que ser técnico. Sabemos que muitas vezes haviam perguntas muito subjetivas ou até mesmo com cunho ideológico. Isso nós não queremos. Queremos provas técnicas que exatamente vejam, avaliem o aluno naquilo que ele sabe e que é necessário para ele poder acessar o ensino superior. É isso. As questões mais subjetivas, nós não vamos tirá-las de tudo. Eu creio que na redação há oportunidade de a gente fazer uma discussão mais subjetiva, mais filosófica. Vamos deixar a prova das questões mais propriamente direcionadas às questões técnicas. A pandemia evidenciou nossas fragilidades na educação. Falta de recursos e dificuldade de acesso à internet foram apenas alguns dos obstáculos que ampliaram as nossas desigualdades educacionais. Verbas do Ministério da Educação foram cortadas. Professores insatisfeitos com os salários e a evidente defasagem no aprendizado de alunos. As aulas foram retomadas com uma série de desafios diante de nós. E é sobre eles que vamos nos debruçar neste episódio do Item Mais.
Para isso, contamos com uma ajuda pra lá de especial, que esteve conosco ao longo de 2021, falando sobre esse tema, falando sobre educação, tirando nossas dúvidas, nos orientando. Então, claro que ela tinha que estar presente nesse especial. Cláudia Coxim, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, ex-diretora de Educação do Banco Mundial e que passa a integrar agora o time também da CNN Brasil. Cláudia, muito bom te ter por aqui, você que esteve conosco durante várias oportunidades ao longo de 2021. Um prazer, mais uma vez, te receber. Bem-vinda. Um prazer estar aqui com vocês. É muito bom conversar com os assinantes da CNN. Universidade, na verdade, deveria ser para poucos nesse sentido de ser útil à sociedade. Causou, claro, muita polêmica. O MEC tem ali dezenas de universidades, também institutos federais vinculados. A pergunta que fica é, essa avaliação do senhor, a visão do senhor sobre quem deve ter acesso à universidade, vai se refletir em políticas do MEC? Isso se reflete em menos investimentos ao ensino superior, por exemplo? Nós estamos num contexto discutindo a respeito de ensino técnico e ensino superior. Todos aqui, até vocês, sabem que existem muitas pessoas no Brasil que têm graduação, mas não conseguem uma colocação. Sem qualquer desmerecimento à profissão de motorista, por exemplo, eu já peguei números Ubers que o motorista faz questão, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou administrador. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que está na hora do Brasil olhar para a educação na formação profissional de nível técnico. Foi nesse contexto que eu falei que a universidade é para poucos, porque a universidade pressupõe pesquisa. Eu não quero tirar da população brasileira o acesso ao ensino superior. Pelo contrário, eu quero sim dizer que aquela colocação foi feita nesse contexto. Cláudia, 2021 foi um ano que teve um marco, que foi a volta dos estudantes às salas de aula. Muitos pais, muitos alunos aguardavam esse momento, professores, as escolas, e estávamos naquela ansiedade. A questão é, a gente se preparou corretamente para esse retorno? E não só do ponto de vista das regras sanitárias, mas do suporte da recuperação educacional e até mesmo do suporte emocional para esses alunos, para esses professores. O Brasil conseguiu se adaptar de forma satisfatória para esse retorno? Olha, Carol, infelizmente, o que nós vivemos foi um fato muito inesperado, eu quero dizer, a pandemia. E em 2020, para a gente ir um pouquinho mais para trás, nós tivemos atitudes, iniciativas muito improvisadas, porque nós não estávamos preparados para aquilo, aliás, outros países tampouco estavam. Quando nós chegamos em 2021, havia já muita coisa que nós sabíamos e que poderíamos ter feito melhor. Quer dizer, os erros de 2020 vêm da inexperiência de lidar com aquilo que foi a maior crise da educação brasileira desde que as crianças estão em grandes números na escola. Em 2021, nós temos menos desculpas para a nossa inabilidade para lidar com isso. Começa que os prefeitos que saíram em 2020, uma parte importante deles não deixou para um eventual retorno. Os que entraram em 2021, uma parte sim preparou as escolas, mas houve quem não gastou o dinheiro com a preparação da escola e saiu gastando no fim de 2021 naquilo que aparecesse para poder cumprir a exigência constitucional de gastar 25% das receitas operacionais líquidas com educação. Então, se você me pergunta, agimos bem? Na média, sim, mas uma parte importante não abriu as escolas até o fim para não passar pela vergonha da população vendo escolas não preparadas do ponto de vista sanitário, lembrando que todos os professores já tomaram as 2 doses, adolescentes já tomaram, se não as 2, pelo menos uma, e a não volta teve muito mais a ver com o não preparo das escolas para a nova realidade, e isso, sim, a gente agiu mal. Em compensação, nós aprendemos de alguma maneira a dar aulas
remotas, não foi da melhor maneira possível, mas também não houve também tempo de preparo para isso. E essas insuficiências de aprendizagem, especialmente nas escolas públicas, onde conectividade era um problema, ter equipamentos, um ambiente apropriado para aprender também foi desafiador. Nessa volta às escolas, a maior parte das redes corretamente fez uma avaliação diagnóstica. Ao fazer uma avaliação diagnóstica, constataram que as crianças e jovens tiveram grandes perdas de aprendizagem. Então, perderam muitas aprendizagens e isso precisa ser recuperado. Algumas redes já começaram a recuperar o que se perdeu e algumas outras estão organizando, inclusive, cursos de férias para que os alunos, tanto das redes estaduais quanto municipais, possam resgatar aquilo que foi perdido. Mas nós vamos levar mais de um ano para recuperar. Para quem achava que homeschooling podia ser uma solução, ficou muito claro em 2020 e 2021 que nada substitui o trabalho presencial de professores, especialmente na educação básica, quando nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes que ainda não têm a autodisciplina, a maturidade para aprenderem isolados dos outros e precisam adquirir competências sociais também. 21 mil alunos da rede estadual de ensino foram pesquisados. Esse estudo foi feito agora, durante a pandemia, em 2021, e fez uma comparação com o estudo realizado no ano de 2019. Só para a gente ter uma ideia, nos alunos do ensino fundamental, na disciplina de português, para que eles se igualassem aos alunos de 2019, do mesmo nível de ensino, eles precisam crescer em conhecimento 3 vezes. Agora, se a gente pegar a disciplina de matemática, a situação é ainda pior. O crescimento precisa ser de 11 vezes mais para que os alunos do mesmo nível de ensino agora deste ano se comparem, se igualem aos alunos de 2019. Você destaca, Cláudia, essa corrida para recuperar os prejuízos da paralisação do ensino, dessa adaptação que o ensino teve de fazer por conta da pandemia de Covid-19. E diz pra gente, é um trabalho de recuperação que vai durar mais de um ano. Primeiro, a gente consegue mensurar qual o tamanho desse prejuízo? Esse prejuízo varia muito, por exemplo, da faixa etária desse estudante, da série que esse estudante estava cursando. E mais, a longo prazo, esses efeitos serão muito mais evidentes? A resposta curta é sim e sim. Sim, depende da série. As crianças que estavam em etapa de alfabetização tiveram grandes danos. Alfabetizar à distância, não vou dizer que é impossível, porque é um trabalho mais artesanal a alfabetização. Então, não é por meio de uma tela, até criança pequena tem menos paciência de ficar na frente de uma tela e aprender a partir disso, e há muitas coisas que demandam interação. Então, a alfabetização foi quem mais perdeu. Por outro lado, nós temos boas notícias. As crianças que estão em etapa de alfabetização ficarão mais anos na escola, então vai ser mais fácil recuperar. Os jovens do ensino médio, em contrapartida, embora boa parte da aprendizagem deles já tinha ocorrido, em média, né, eles vão ter menos tempo de escolas. Então, quem estava no primeiro ano, em 2020, passou a segunda série do ensino médio longe das escolas, porque na boa parte das redes foram praticamente 2 anos letivos inteiros que foram perdidos, e ele só vai ter mais um ano. Ao ter só mais um ano, é insuficiente para repor as aprendizagens. Então, a pergunta, a longo prazo, essas perdas vão se fazer perceber? Sem dúvida, tanto no mercado de trabalho, quanto no exercício da cidadania. Houve perdas. Daí porque as universidades, as instituições de ensino superior têm que se preparar para jovens que estejam menos preparados para a vida universitária e fazer o que vários países já estão fazendo, um nivelamento no começo do ano letivo ou até nas férias de verão para retomar aquilo que se perdeu. 31 coordenadores do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pediram demissão coletiva em resposta ao que os servidores classificaram como má gestão do INEP.
Além de considerarem a atual gestão do INEP como frágil, esses servidores que pediram demissão também dizem ter sofrido assédio moral e também intimidação. Neste ofício, esses funcionários dizem que os pedidos de demissão não se tratam de uma posição ideológica ou de cunho sindical. A Associação dos Servidores do INEP pediu, por meio de nota, uma atuação urgente do Ministério da Educação e do governo federal no sentido de equacionar a situação e reduzir os riscos para a sociedade. A alegação de um grupo, como disse, que está extremamente politizado, é um direito. Estamos numa democracia. Eu também posso falar uma série de coisas a respeito de cada um e que, eventualmente, eu tenho esse direito nessa democracia que vivemos. Mas eu não acredito em nenhum tipo de coação, tanto é que nenhum dos nossos diretores, a não ser aqueles que estavam incumbidos disso, teve acesso às provas. Eu não sei. Se me perguntar hoje, eu que sou responsável em termos gerais pelo Enem acontecer, se você vier me perguntar o tema da redação, eu não sei. Não sei e não quero saber, além de tudo. Mas eu não sei, porque eu fiz questão de não participar dessa elaboração. Essa intimidação, essas coisas, isso aí tem a ver com outro assunto, que é administrativo, que tem a ver com a gratificação de cursos e concursos. É um assunto mais técnico, mais delicado. Olhando para os últimos fatos de 2021 e traçando projeções para 2022, Cláudia, a começar por debandadas em órgãos federais ligados à educação, INEP e CAPES. Falar em debandada é falar em crise na educação? O que a gente pode esperar de 2022 quando a gente se refere à educação básica e à pós-graduação? Sem dúvida, houve uma debandada, isso é muito sério. Educação tem que ser política de Estado e não de governo. A tentativa de lidar ideologicamente com a avaliação educacional, por exemplo, ou com certificação de universidades sem usar critérios de qualidade tecnicamente testados, aponta para uma direção muito esquisita, e não foi à toa que o INEP, que é uma instituição bastante respeitada internacionalmente, inclusive, que essa instituição teve essa debandada inicial, e eu espero que os nossos governantes lembrem da importância de uma autarquia dedicada a ter pesquisas estatísticas educacionais e avaliação, da importância de manter um olhar técnico e não ideológico para essa instituição. Da mesma maneira, a CAPES são especialistas contratados para o processo de avaliação que acabaram se retirando por se sentirem pressionados para darem notas positivas para instituições que eventualmente não o mereceriam ou para interferir no processo de certificação. Não é assim que se resolve. Falando mais um pouquinho sobre desafios para 2022, temos reforma no ensino médio, assunto já tratado aqui no Item Mais durante o ano de 2021, essa expectativa sobre essas mudanças. E você, Cláudia, foi uma das pessoas que defendeu a reforma numa conversa que tivemos no episódio do Item Mais. Por que você vê vantagens nessa mudança? O que a gente pode esperar para esses alunos do ensino médio? Olha, Carol, nós tínhamos, ou temos ainda até o final do ano, um ensino médio com 13 matérias exprimidas em 4 horas e meia de aula em média. Ninguém aprende mais do que um verniz de cada área numa abordagem desse tipo. É muito importante que as escolas de ensino médio, as que vão acabar o trabalho da educação básica, de preparar para o mundo do trabalho, para a vida, para a cidadania, para a fruição do belo, que elas tenham tempo de se aprofundar e fazer o que fazem os bons sistemas educacionais. Uma das vantagens do PISA é que nos permite identificar quais são os melhores sistemas educacionais do mundo e o que eles fazem. Nenhum deles tem o turno da manhã e o turno da tarde. Eles dão aulas de 7 a 9 horas de aula por dia, incluindo aí, naturalmente, clubes de dança, clube de matemática ou de ciências, atividades positivas. Mas o mais importante aí é ver que nenhum deles dá mais de
8 matérias para 7 a 9 horas de aula que eles têm. O Brasil optou por uma abordagem do ensino médio durante um tempo que não vai ao encontro do que eles fazem. O que a proposta de reforma do ensino médio faz agora é expor os jovens na primeira série do ensino médio, que é o que nós vamos começar em 2022, ao conjunto de disciplinas, agora organizados por áreas de conhecimento, que vai obrigar os professores de áreas próximas a dialogarem mais, a planejar colaborativamente, e depois dessa exposição, o jovem vai escolher uma área de aprofundamento, no que ele gostaria de se aprofundar. Por isso que entrou o conteúdo de projeto de vida do aluno como um componente a ser oferecido para os alunos já no Fundamental 2, para que ele aprenda a pensar que ele é o construtor da sua própria vida futura, ele tem sonhos de futuro, e um pouco mostrar para ele quais são as áreas que mais vão ao encontro dos seus sonhos. Eu acho que esses componentes são muito bons. Não gostei à época que tenha sido aprovado por medida provisória, mas eu me lembro, foram 5 ministros de educação sucessivos que foram trabalhando nessa proposta de novo ensino médio. Finalmente ele saiu em 2007 como proposta, foi complementado com a Base Nacional Comum Curricular. O Brasil passou a ter um ordenamento na forma de currículo. É uma coisa correta, ao mesmo tempo vai ser bastante desafiador, Carol. Não vai ser fácil criar um novo ensino médio e preparar os professores para um trabalho bem diferente do que fazemos hoje. As mudanças foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, amplia o acesso de alunos de escolas privadas ao programa. A partir de agora, estudantes do ensino médio que foram pagantes ou bolsistas parciais passam a ter acesso ao benefício. Até então, o ProUni era apenas para estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou que tiveram bolsa integral em instituições privadas. Em nota, o Palácio do Planalto afirma que as novas regras melhoram as políticas de inclusão no ensino superior. Ao justificar as alterações, o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas, afirmou que um dos objetivos é incluir no programa famílias que perderam renda durante a pandemia de Covid-19. Nós tivemos aí uma pandemia que se arrasta praticamente por 2 anos. Nós temos um número grande de evasão no ensino superior. Nós temos vagas ociosas e nós temos alunos que têm interesse de entrar no ensino público. Nós poderíamos ter feito, por exemplo, um projeto de lei, encaminhar para o Congresso e termos a resposta desse debate daqui a 6 meses. Você acha que um estudante que termina o seu ensino médio, que não tem condição de pagar, que não entrou na escola pública, mas eles têm os pré-requisitos, que é baixa renda, para entrar no ProUni e ele ser privado disso? Então, o governo tomou a decisão de fazer uma medida provisória pela questão da urgência que nós temos, e os dados que nós tivemos do fechamento da pandemia, eles foram divulgados agora. Por exemplo, os dados do Censo do Ensino Superior de 2020 serão divulgados apenas em fevereiro. Então, os dados que nós temos nos levam a crer, com bastante segurança, que é uma medida efetiva e que ela já vai colocar de imediato, a partir agora do mês de janeiro, quando nós abrirmos o edital do ProUni, essas vagas à disposição dessa população. O governo afirma que as mudanças não alteram a faixa de renda das pessoas que poderão solicitar o acesso ao ProUni e que a nova medida provisória deve contribuir para que haja um avanço na meta de inclusão no ensino superior. Nós precisamos deixar claro para todos que estão nos assistindo é que o objetivo principal do ProUni é atender justamente essa população mais pobre, a população de baixa renda. E isso não foi alterado. O ProUni ele visa atender com bolsas de 100% os estudantes que têm renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. E com bolsa de 50% os estudantes que têm renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Isso não foi alterado. Portanto, o ProUni continua e continuará beneficiando a população mais pobre. Não houve alteração nesse ponto.
Por que nós adotamos uma medida provisória? Porque fizemos a avaliação do número de vagas que têm sido colocados nos últimos 15 anos à disposição da população e não têm sido preenchidas. Se nós verificarmos nos últimos 12 anos, o percentual de vagas disponibilizadas à população e não preenchidas e não ocupadas é de 38%. Só nos últimos 2 anos, que são os anos que envolveu a pandemia, nós tivemos em 2020 250 mil vagas que não foram ocupadas. E agora, em 2021, nós tivemos 180 mil vagas não ocupadas. Portanto, se nós temos vagas não ocupadas, se a população de escola pública e 100% de bolsa estão tendo acesso, por que eu não posso atender a população mais pobre que não é oriunda de escola pública? Assunto recente também, Cláudia, que traz uma grande repercussão para 2022, foram as mudanças via medida provisória no ProUni. Minha pergunta para você, tivemos a pandemia de Covid-19 que evidenciou as desigualdades da educação no nosso país. Essa mudança no ProUni, ela ataca essa desigualdade na educação? Não, ela não ataca, ela agrava. Por que eu estou dizendo isso? A primeira questão da medida provisória do ProUni é justamente ser uma medida provisória. Podemos aperfeiçoar o ProUni, e para que todos os assinantes entendam, o ProUni ele é uma bolsa de estudos para alunos que vão estudar em instituições de ensino superior particulares. Ele é baseado em ter estudado em escola pública ou ter estudado, ele é oferecido para quem estudou em escola pública ou para quem estudou em escola particular com bolsa de estudos integral, ou seja, para a parcela mais vulnerável. Lembrando que 81,4% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas. Então, quem vai para a escola particular é um grupo menor do que 20% dos alunos. E mesmo entre eles, uma parte importante ganha bolsa de estudos porque não tem renda para pagar, e há um grande incentivo para que essas instituições privadas deem bolsa. Então, o que a medida provisória fez foi, sem discussão com a sociedade, porque a medida provisória é usada para situações de extrema urgência, não havia uma situação de extrema urgência nesse caso, oferecer, ampliar para aqueles de escolas particulares que não recebem bolsa ou recebem uma bolsa parcial. Ora, havia uma emergência nesse sentido? Não creio. Era importante aperfeiçoar o ProUni? Talvez. Então, por que não fazer por projeto de lei e discutir com o Congresso? Fica essa pergunta e fica a reflexão de, depois de 2 anos de escolas públicas fechadas e 1 ano, no caso de escolas particulares, foi, em boa parte dos casos, menos de 1 ano letivo, por que eu não olho com mais atenção para aqueles que vêm dentro do mesmo critério de renda de escolas públicas? Isso, nós tivemos um aprofundamento brutal da desigualdade educacional, com esse fechamento de escolas públicas muito maior do que de escolas particulares, porque agora olhar com mais carinho para alunos de escolas particulares, quando se tínhamos vagas ociosas nas faculdades privadas que foram procurar o ministro para discutir as vagas ociosas, por que não baixar um pouquinho a nota de corte do Enem, que foi o que os outros países fizeram, para o mesmo grupo social ampliar mais o número de bolsas e não deixar essas vagas ociosas. Para encerrar, Cláudia, uma conversa que enumeramos vários desafios da educação no Brasil. Na sua avaliação, qual será o principal? Eu acho que o principal desafio é o professor, é valorizar e profissionalizar o professor. Não existe educação de qualidade sem professores que sejam atraídos para a profissão, o que quer dizer também melhorar o salário, mas melhorar as condições de trabalho. Chega de professor que precisa de ir para 3, 4 escolas para completar a sua jornada. Então, espero que as redes públicas, e algumas sinalizações estão indo nessa direção, comece a contratar os professores para trabalhar 40 horas e não cargas horárias de 10 ou 12 horas, numa única escola com dedicação exclusiva. Isso não dá para construir da noite para o dia, mas temos que construir ao longo do tempo. É só lembrar que Pernambuco está com praticamente toda a rede de ensino médio deles nessa direção e praticamente toda de
Fundamental 2. A outra coisa é melhorar a formação que o professor recebe na universidade, que hoje é ainda essencialmente teórica, e muitas vezes em educação à distância, sem prática, sem um diálogo entre teoria e prática. Nesse sentido, acertou o Conselho Nacional de Educação quando colocou a ênfase na mudança da formação dos professores e colocar mais essa questão da prática, como fazem os outros países. E, finalmente, reconhecer esses professores como profissionais. Chega de ter pena do professor, que tal ter admiração profissional deles? E isso se constrói com boas políticas docentes. Recado dado de Cláudia Costin. Mais uma vez, Cláudia, muito obrigada por aceitar nosso convite. É sempre muito bom te ouvir e te ouviremos bastante em 2022, com certeza. Afinal, Cláudia passa a integrar aqui o time da CNN. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço. Um bom ano para todos. Educação. Esse é, sem dúvida, o caminho para o nosso futuro, um futuro de qualidade. Assim a gente encerra o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com mais retrospectiva. Fique com a gente. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique e Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.